com imenso amor, Antarel, Anitac e Oxalos. Foi a primeira vez que a gente teve a dimensão assim, que a gente estava trabalhando em todo um contexto do plano cósmico e que, enfim, era algo importante da gente compreender, assim, né? Quem eram os Atlantes, quem eram os Lemurianos, o que aconteceu sobre isso, Quem era quem, né? quem era quem, o que é o livro das vestiduras brancas, né? E até sobre isso dá pra gente falar um pouquinho. O livro das vestiduras brancas é o que contém a real história da Terra, né? E tem 4 partes, 3 estão na Terra e uma em Ganímedes, em Morgan, né? E... Bom, pra gente, como é bastante coisa, vamos seguindo, né? Então, gente, esse aqui é a equipe, né? Tiagão, aí, você já conhece? Benegão, eu, o Romeu. Apresenta os uruguaios, né? E esses são os uruguaios, olha. Esse aqui é o Marcelo Brusco, que fala assim, oi, Romeu. Tem voz de radialista. Esse é o Rick, eu acho que alguns conheceram, ele teve aqui no sítio já. O Rick tá direto aí. Ele é uruguaio, mas mora em Brasília e tal, né? Uma figura. Os dois tinham 50 e poucos anos, na época 53, então... Essa é a Gabi também, bem gente boa. Tem o Fernando também, na época é esposo dela. O Fernando, figura também. Esse é o Marcelão Silva, esse é o nosso... É um amor em pessoa. É, esse é um mestre encarnado, viu? Esse cara marquem essa figura. 45 graus ele tá. Quem sabe um dia a gente traz ele para uma saída, né? Exatamente. Vai ser... Ele quase veio já em várias vezes, mas para ele é um pouco difícil, assim, as condições de vir lá do Uruguai para cá e tal, acaba sendo meio difícil, mas... É um amor de pessoa, assim, a gente tem aprendido muito, e aí na viagem posterior a gente viajou com ele, né, em 2017, para o Roncador também, e enfim, é uma pessoa... E ele veio passar uns dias com a gente aqui no veio, sítio. ele esteve aí no sítio, nas nossas casas, aí com a gente. Aí tá Missão Rama Brasil e Uruguai junto. Foi um elo que há muito era pretendido, mas o Brasil parecia estar com as fronteiras fechadas dentro do contexto de Rama, assim. E através dessas viagens a gente sentiu que abriu-se um canal aí de conexão com o pessoal que está trabalhando no Rama na América Latina como um todo e que estavam assim, a parte do contexto do Brasil, aqui na Missão Rama no Brasil. E foi muito interessante ter pessoas tão experientes assim, já tinham anos de viagens. 2001 foi a primeira viagem do Marcelo Silva. 2000 foi a primeira viagem do Marcelo Silva igual o Cador. Isso. Então, assim, éramos os novatos e tínhamos alguns muito experientes, assim, isso deu uma alquimia interessante na viagem. E desde então, assim, é um elo que a gente guarda no fundo do coração, assim, que são, a gente sabe que é um reencontro mesmo, assim, com essas pessoas. E, bom, aí a gente foi pro Uruguai, né, isso daí a gente voltou de viagem e tal, né, isso foi em agosto, essa viagem que a gente contou, e pro Uruguai a gente foi em dezembro, né. Isso. E a gente foi pro Encontro Rama, justamente, né, nesse elo que se formou aí com os uruguaios, a gente foi pro Encontro Rama com o Sisto lá no Cerro Arequita, né. Isso, o Cerro Arequita, gente, é um lugar ali que tem no interior do Uruguai. É um local incrível. Que é outro retiro da Fraternidade Branca também. É um local mágico, assim, é indescritível. A paisagem lá do lugar, assim, é completamente exótica ao restante do É onde estão os discos solares também, então, né... O encontro com o Sisto, basicamente, assim, foi impulsionado para a gente levar essa informações dessa viagem que a gente teve para compartilhar com os grupos do Uruguai também. Então, a gente foi para lá e conversou muito, né? Teve acesso a muitas informações também, né? O Sisto, enfim, né? E assim, uma sincronia que foi bem interessante, porque desde a primeira viagem a gente entendeu que havia uma conexão bem importante, através de algumas regressões também que a gente fez e tal, que esse contexto da viagem que a gente fez tem uma importante relação aí com um trabalho que já vem sendo feito em outras existências, e uma questão dos templários nos chamou muita atenção. E chegando lá no Uruguai, os trabalhos que o Sisto conduziu tinha um aspecto de se ver como um cavaleiro, como se vê o brasão do escudo, trabalhando a simbologia das coisas. Aí foi tudo meio que num teor que se conectou ao acaso muito bem com esse resgate aí da questão templária, né? A gente sente uma conexão nesse sentido com os uruguaios bem forte. E aí depois do evento lá, né, assim, o que aconteceu é que a gente saiu de Arequita ali, voltamos pro Brasil. De novo era eu, o Thiago... Nós quatro, né? Ninguém tinha filho, né? Não. Descobriu na viagem, né? Descobriu na viagem.
E assim, logo que o pessoal saiu lá de Arequita e voltou para Montevidéu, o Sisto junto com um grupo lá do Uruguai, eles descobriram numa praia de Montevidéu um monte de evidências templárias, assim, foi um achado arqueológico ali, histórico, super relevante, eles divulgaram dentro dos meios ali de divulgação de rama e tal. E isso foi logo em seguida desse trabalho que a gente fez em Arequita, então foi muito sincrônico, assim, o fato de terem descoberto evidências templárias ali no Uruguai, justo nessa viagem que a gente fez, teve muito a ver com isso também, assim, uma conexão bem importante com isso. Enfim, lá o Cerro Arequita, né, como o Romeu falou, é uma região que está associada a um disco solar, a entrada do Retiro da Fraternidade Branca, é um local super importante. E lá, assim, a gente teve a oportunidade, foi difícil acessar, assim, a gente quase não pôde ir, mas afinal deu certo da gente entrar numa caverna que tem nesse lugar. Aos 40 anos do segundo tempo, assim, não sei, alguém que conseguiu não ia dar, autorização, não a sei gente afinal conseguiu, é um local bem restrito o acesso também. E a gente pôde entrar numa caverna, e assim, é difícil descrever a experiência lá. Foi umas experiências de contato mais próximas, assim, físico mesmo, né? A gente tava tudo escuro, a gente apagou todas as luzes, mas sensação de encostar em ombro, coisa assim, tá? Enfim, foi bem Só uma explicação rápida, tava todo mundo sentado, não enxergava 1 centímetro à frente, e escutamos nitidamente passos na caverna, de botas batendo. Plínio e o Thiago tiveram mãos no ombro, encostado. Espirrou água em mim, depois eu não tinha sinal nenhum. E quando a gente foi conversar, tá, quem que levantou, quem que encostou em mim? E, cara, ninguém levantou. Tava todo mundo com relativa distância, assim, não teria como... Né? Um encostar no outro, nada. E, bom, a luz azul também que pintou lá no meio da caverna. E foi bem especial mesmo. E bom, a gente tava extasiado aí pelo encontro com os irmãos lá do Uruguai, foi bem legal, assim, o encontro foi, né, mexeu muita coisa em nós também. E só que daí seguimos viagem, né? Só isso. nós 4. Aí a gente saiu de lá, né? Despedimos os uruguaios e a gente foi para ali na fronteira do Uruguai com o Rio Grande do Sul, numa praia que chama Praia de Santa Teresa. E aí a gente viveu uma experiência bem importante também, o resgate dessa questão dos templários chegando até o Brasil também. Cabe contar isso, assim, que a gente foi induzido a uma visualização de um barco, de um navio templário, chegando nessa praia de Santa Teresa, desembarcando alguns templários. Junto existia uma caixa, que foi a primeira vez que a gente teve acesso e contato com uma dessas experiências que tem algum artefato misterioso que a gente não sabia o que era, dentro dessa caixa. E foi entregue essa caixa logo na praia ali de Santa Teresa para um outro ser, né? Que a gente sentia que tinha a ver com a Fraternidade Branca, que ia trazer esses artefatos junto para os retiros da Fraternidade Branca ali, né, que tem na região. Então a gente teve a primeira vez a ligação com os templários com a Fraternidade Branca nesse contexto. Essa relação de alguns artefatos que foram trazidos lá dessa região. Estudando o Santo Grau, né? Na realidade era bem rústico e porque eu pesquisei bastante, me interessei bastante e todo mundo imaginava assim, um cálice milagroso. Na realidade, os extras tinham um chip no pé do Santo Grau. Então, são artefatos assim. E foi entregue à Fraternidade Branca. Isso, exatamente. Para que eles guardassem esse. E junto ao cálice outros objetos também, outros artefatos. Segredo. E, assim, no estudo que eu fiz. Que legal. Que legal, é legal ter acesso aí aos estudos, né? Bater um papo aí. E mesclando aí as peças do quebra-cabeça, né? A respeito do Santo Grau e dos Templários, existem documentários que falam até de uma pedra que foi descoberta, se não me engano, né, pelos jesuítas, que ela tem características de ser um meteorito, porém não é um meteorito que caiu, porque quando ele cai ele se contamina com a atmosfera e fica impregnado. É como fosse uma pedra do espaço, mas que não caiu. Foi trazida, que é o 000 não sei o que tem uma radiação diferente, já viu? Não tinha ouvido falar ainda. Interessante. Procura o documentário. Não é um meteorito, ele foi trazido. Ele foi trazido, porque ele não tem contaminação. E ele foi feito de um fragmento dessa pedra, ele foi feito um Santo Grau, que chama da América Latina, que é uma espécie de
de receptáculo, que hoje em dia não está disponível, não sabe onde está. Do paradeiro dela, né? É. Não sabe. E justamente, assim, Mas- até a questão com os jesuítas, há uma importante relação nessa viagem que a gente fez, até na volta. Ali na praia de Santa Teresa a gente teve uma sensação de quebra de tempo também, que foi bem interessante, né? A gente andou e não saiu do lugar. Foi um dos trabalhos de, mais uma vez, né, de consagrar um cristal, né, e conectar com E os conectar pontos que com a gente pontos. já tinha. Então a instrução era que a gente deveria ir do ponto que a gente estava numa praia, que era o início dela, tinha uma rocha que dividia para cá e para cá. Né? Ao final dela era o Brasil. E o final dela era a gente levar ali o cristal, fazer o trabalho ali e voltar. E esse trabalho de chegar até o final, que a gente não chegou no final, 4 horas caminhando. foi umas 3 horas de caminhada, né? E não chegamos no final, e na volta levou 20 minutos. Então foi E uma detalhe, coisa... quando a gente foi medir o lugar, depois no Google Earth lá, só dava 1,2 km. E a gente andou horas e horas e horas e não chegava. Não chegava. E areia, e o mar, e voltamos em 20 minutos. Então é uma experiência que a gente não Isso é tem essa fascinante. explicação. Isso é Né? fascinante, viu? E, bom, aí na volta, gente, a gente pensou, não, vamos voltar pela praia, né? Mais bonito e tal. O pessoal que mora na montanha quer sempre estar na praia, né? E chegando no Brasil ali, a gente sentiu ali, rolou algumas sincronias, a gente parou num lugar pra abastecer, ninguém não apareceu e tal. Ali. E a gente chegou ali só pra entender que tinha um quadro apontando pras rotas das missões e a gente sentiu, bom, é por aqui que a gente tem que ir, né? E a gente foi nas rotas das missões e ali também foi todo um resgate sobre essa questão dos jesuítas, né? Essa ligação dos templários com o porquê dos jesuítas tá aí, na questão das reduções jesuíticas. E aí é todo um aspecto histórico que também cabe muito estudo, né? Enfim, é um assunto bem Daria uma bastante palestra vasto. só sobre isso. Mas existe uma importante conexão aí do que poderia ter vindo a ser essas reduções jesuíticas, né? A supressão que aconteceu delas, como um aspecto desse mesmo agente histórico, como Atlântida e Lemúria, assim, nessa supressão que aconteceu dos bandeirantes com as reduções e tal. Enfim, é uma longa história. Aqui é o Cerro Arequita, lá esse lugar onde a gente foi no Uruguai, um lugar incrível, gente. Eu recomendo muito, se vocês forem no Uruguai, não deixem de visitar o Cerro Arequita, é um ambiente mágico mesmo. Fica na cidade de Minas, né? Na província, né, de Minas, ou Lavaleja, eu acho. Acho que cidade de Minas, lá na Lavaleja é a província. província. Acho que é 1h30 de Montevidéu, né? 2 horas. Alguma coisa assim. Aqui algumas imagens, essa é a praia que a gente caminhou. As figuras da viagem, né? Aqui é um lugar que a gente foi perto do farol da praia de Santa Teresa também, que era Que é um parque nacional, né? é bem Parque Nacional de Santa Teresa. é bem interessante esse lugar também. E bom, passando, né, ainda adiante aí no contexto aí Botucatu. Agosto de 2017 daí. Isso, né? no ano Só pra- seguinte foi a expedição, né, do outro ano aí, a gente tinha recebido o Rick, aquele amigo nosso uruguaio que mora aqui no Brasil, ele tinha comentado sobre Botucatu e tal, a gente ficou com isso na cabeça, mas Ele beleza. pediu pra gente fazer perguntas aos guias sobre Botucatu, né? E as respostas foram contundentes de que a gente deveria ir pra lá, e que tinha uma questão muito importante de ir pra lá e tal, e a gente, beleza, a gente foi pra lá, mas nem sabia muito bem o porquê que ia pra lá. Bom, aí A nos... informação que a gente tira do ponto mais alto da cidade. Isso, que a gente tinha que ir num ponto alto da cidade. E beleza, a gente chegando lá de noite, pra onde é que vamos, nunca tivemos em Botucatu antes, né? A gente foi parar numa pousada chamada Pousada Mandala, assim, não nos pareceu mais a ver com o contexto ali. E lá a gente, né, pesquisando daí na internet e tal, vamos ver por que estamos aqui. Aí apareceu um monte de coisa fascinante mesmo, assim. A primeira coisa é que a gente descobriu que ali é a importante rota do caminho do Piabiru, que a gente sabe que tem uma relação importantíssima com o contexto das expedições também. Enfim, isso é um vasto assunto, a gente está construindo muito entendimento disso no momento atual. Outra coisa que a gente descobriu é a pesquisa de um tal de um frei, chamado Frei Fidelis, ali da região, e ele relaciona muito a um culto negro, lá um culto nefasto que tinha dos sumérios na região. No nosso entendimento não era exatamente sumério, e sim que aquilo que deu origem aos sumérios também deu origem a esse pessoal que estava aqui, né? Remanescentes de Atlântida, de um ramo de Atlântida. De um ponto negro atlântico. Isso. E aqui nessa região onde a gente foi, que daí a gente descobriu para onde que tinha aqui, nessas pesquisas do Frei Fidelis, ele associou muito a esse lugar, a essa civilização, a esses sumérios e tal. E a gente foi até essa região aqui do Gigante Adormecido, né?
Aí tem o morro do Falo Negro, que eles falam, aqui é um morro que a gente entendeu que tem uma relevância muito grande aí para o que a gente foi trabalhar lá. É uma região bem importante de nascente do Aquífero Guarani também, né? Detalhe interessante aí. E a gente entendeu que Botucatu é tipo uma antena que faz um link direto com o registro acástico, né? Isso, ela que funciona como uma antena difusora, assim, para o inconsciente coletivo. E esse culto negro, esse culto nefasto, a gente entendeu ali através de dermóticas, através de uma interpretação do lugar, que era... Esse local foi usado aí por esses dissidentes ali da luz, né, em Atlântida, como uma forma de manter um desequilíbrio no sentido paternalista, sabe? A gente vive um resíduo disso até hoje, assim, né, da maneira que foi construída a nossa sociedade, mas foi uma maneira de manter um desequilíbrio, ou uma supressão do feminino, ou ou submeter a Terra, por exemplo, de uma maneira simbólica aí, macrocósmica, né, mas essa postura de submeter o feminino, de submeter a Terra, essa estrutura paternalista cultural que a gente percebe até hoje, assim, né, ecos disso. Uma supressão do sagrado feminino. Isso, a gente sentiu que essa região, ela tinha sido configurada por esses seres com esse propósito, de manter essa estrutura assim. Então o que a gente foi fazer lá foi uma reprogramação, através desse uso de cristais, através da conexão com esses pontos que a gente já tinha conectado, fazer uso dessa energia para reprogramar esse local. Uma coisa que é interessante de pontuar é que a gente está falando bastante mal de algumas parcelas do pessoal Atlântida, não, existia gente de muita luz, inclusive a Fraternidade Branca surgiu a partir deles. Isso, assim, então, é uma parcela, é como se o Berenguer sempre usa essa expressão, né? Pensa em Atlântida como a Europa, né? Existem vários países dentro da Europa, né? E existiam vários povos dentro da Atlântida. Existiam uns que eram conectados à luz e outros às sombras, né? E outra coisa também que a gente percebeu é que antes de ser usado por esses seres também tinha sido usado por lemurianos. E aí, é claro, a gente vai pensando nas formações geológicas, né? A gente tem que pensar em milhares de anos e, enfim, sendo um local com uma propriedade energética que não nos admira que isso também tenha sido usado por povos que tiveram antes ainda, né? É interessante aí, essa lemúria que vocês estão falando, porque é a lemúria mesmo lá de Madagascar ou é Mu? Tá, aí entra uma questão que existe bastante... É um assunto bastante extenso, né? Mas dizem que Mu, a civilização que habitou Mu, ela está muito conectada com a mesma civilização de Lemúria, né? A gente usa o termo Lemúria para se referir a esse momento, essa era da humanidade, né? Mas aqui, isso que a gente captou, aqui lendo nessas regiões do Brasil, né? Seja em Paraúna ou seja aqui em Botucatu, são, assim... períodos já desse fim de era lemuriana, sabe? Já tinha acontecido todos os afundamentos de continente. São remanescentes. São são remanescentes de Lemúria. Remanescentes de colônias lemurianas. Daria pra, assim, a grosso modo, dizer a parte que deu certo de Lemúria, sabe? A parte que não precisou sucumbir junto com o continente, assim, essas colônias que tinham ficado pra América aqui, algumas evoluíram muito, assim, muito. Daí, saindo de Botucatu, a gente foi pra Serra do Roncador. Serra do Roncador, a gente foi fazer, enfim, tínhamos algumas pautas na Serra do Roncador. Eu não sei o que tem de próximo aqui. Bom, aqui tem uma outra comunicação que também explica um pouquinho da relação com aquilo que a gente foi viver e entender lá, né? Essa comunicação, ela... Bom, eu vou ler ela para vocês. Os propósitos que foram firmados foram corrompidos, e se fez necessária uma intervenção, e com ela encarnar na matéria, e corrigir o karma, e limpar essa construção energética negativa a que foi submetido o planeta. Muitas vidas se passaram, e aqui estão com a possibilidade de desfazer o fluxo de escravidão energética a que o planeta está submetido. A limpeza da escravidão se faz necessária, e para isso os desbloqueios energéticos dessa região são fundamentais, pois equilibrarão todo o Brasil, que será a casa do futuro da humanidade. Em pouco tempo, esse colapso energético se mostrará presente, e com isso a missão coletiva, há muito firmada, se faz necessária para preparar esse território para o momento seguinte. Estejam em unidade e farão o que é necessário para seguir adiante. As combinações certas para o processo já possuem. Saibam utilizar.
seu tempo é curto, poderão se dividir, sem ferir a unidade. Com vocês, Ing, Sampiak e Atarek. Então, ou seja, a gente entendeu que nesse contexto do que a gente ia trabalhar no roncador, existia todo um desbloqueio energético que era fundamental da gente fazer na região. Já estava acontecendo em Botucatu e viria acontecer Isso. também no roncador. Exatamente. Um detalhe interessante, gente, aqui, sobre o Brasil ser a casa do futuro da humanidade, talvez você já tenha ouvido falar em várias tradições, assim, né? Se pegar dentro da teosofia, ou pegar mesmo o Baba lá da Nanda Marga, muitas correntes assim, falam do Brasil como sendo o berço aí de um novo momento após a transição dessa era que nós estamos passando, né? E quem sabe tudo que a gente ouviu, como o Márcio Negrini falando dessas possibilidades ontem, né, de civilização, aquilo que a gente pretende viver por aqui, quem sabe sejam já reflexos do porquê disso, né? E esses trabalhos de desbloqueio que a gente foi fazer são uma forma de contribuir para isso de uma maneira mais sutil, aí, mas preparando energeticamente o terreno para isso, sabe? O próprio espiritismo também tinha isso. Não é? Eu não sei se você percebeu ontem, naquele gráfico das linhas de comunicação daquele trem, um dos caminhos, pelo que eu vi, era um caminho de Piabiru. Beleza. E essa liberação energética tem a ver... Tem a ver com tudo isso. Sim, inclusive o trabalho desse ano está muito ligado ao caminho do Piabiru. Piabiru era uma rota justamente de transporte. E o propósito é esse, de transportar, de servir dessa conexão, né, do Atlântico com o Pacífico, né, levar alimentos, né, levar medicamentos. E além do aspecto físico, assim, existe um aspecto energético bem importante, assim, porque o Piabiru é um conjunto de caminhos, né, que conectam vários pontos como esses que a gente visitou, por exemplo, esse em Botucatu. E existe essa falha do Atlântico Sul, aí, a falha eletromagnética, a gente sabe que tem todo um vórtice que adentra a América, assim, e que está relacionado também com o caminho do Piabiru. Aquele astronauta brasileiro que é muito falado, que até fiquei ponte. Marcos Pontes. Tu viu o que ele fala de como essa falha eletromagnética? Em cima, quando a estação espacial ou qualquer... Mesmo de olho fechado, o pessoal percebe lampejos, assim, né? E satélite passa por cima, eles criaram um desvio, eles têm um compensador. Porque se eles mantiverem na mesma rota, ele é assim, ó. Se o satélite se manter e não tiver uma compensação, ele cai. Existe uma depressão do campo eletromagnético. Então é algo que puxa para baixo, né? A gente vai explicar bem existe uma relação com o campo do Akasha, do planeta e tal. Isso. Bom, gente, daí saindo de Botucatu a gente foi pro Roncador novamente. Dessa vez uma expedição mais comprida, né, no Roncador. O primeiro trabalho que a gente foi fazer lá no Roncador foi um trabalho com o Maurinho. O Maurinho tá aqui, ó. O Maurinho, nós e os Chavani. O Maurinho, a gente sentiu que tinha um trabalho bem importante de reconectar o Maurinho com a missão dele. Talvez por toda a carga negativa. Isso, essa carga que ele é exposto tenha sacudido ele de uma maneira importante. E foi muito sincrônico que logo que a gente chegou lá no Roncador, tinha um grupo lá, de umas mulheres, tinha umas da Argentina, outras ali da Chapada dos Guimarães e tal. E elas estavam esperando um grupo de pessoas que iam chegar para fazer um trabalho com o Maurinho. Essas pessoas eram nós, a gente nem sabia da existência dessas pessoas. Assim. E elas eram ligadas ao xamanismo e tinham recebido instruções sobre esse trabalho de resgate com o Maurinho. Né? Só isso, né? Isso, eu contato com os mesmos guias, assim. Foi bem impressionante isso. E a gente chegou lá e fez todo um trabalho com o Maurinho, assim, e a gente sentiu o Maurinho de volta ativo, assim. Foi muito legal. Isso. E bom, aí tem o Fabiano também, que a gente conheceu nessa viagem. O Fabiano era uma figura. E elas falaram de uma forma muito natural, né? Isso que foi muito impressionante. Isso, tipo, a gente tava esperando vocês. Que legal você chegar, a gente tava esperando vocês hoje mesmo. Porque amanhã a gente tá indo embora. Porque amanhã a gente tá indo embora, a gente precisa A gente fez esse trabalho, elas foram embora e a gente continuou no nosso. E a gente continuou o nosso trampo. E o Fabiano, né? O Fabiano é até legal, né? De compartilhar, ele é lá de Florianópolis, né? É um juiz aposentado. Ávido pesquisador dos temas aí que a gente está inserido também, ele caiu assim de cabeça nesse assunto e é super entusiasta aí dessas pesquisas e enfim. Por exemplo, o Maurinho falou, tem um amigo meu aqui que quer fazer tudo isso que a gente vai fazer nessa viagem, assim. Então ele vai estar aqui. A gente, não sabia quem era. Ele ficou meio assim a princípio, né? Vai saber. Mas durante a viagem teve a conversa, né? Meu, o cara tá lá.
E se tá é porque os guias também querem que ele esteja e tá tudo na sincronia. E, bom, Um integrante. afinal a gente descobriu aí o irmãozão e tal, as pesquisas dele nos têm ajudado muito, assim, e foi ótimo conhecê-lo. Aí, bom, essa missão de 2017 no Roncador, a gente precisava ir em vários pontos. A gente, através dos estudos e tal, nós entendemos que precisava ser feita a ativação de uma pirâmide energética, assim, então, a gente chama de pirâmide energética, mas são alguns pontos dentro do Roncador que precisavam ser ativados E dentro do conectados mesmo entre contexto. si. Isso. Esses locais é um local onde a gente chamou de o Templo, a gente já vai mostrar por que é o Templo, né? Até em homenagem ao mítico Templo de Ibis, né? Sem a presunção de dizer que nós o encontramos, mas se parece muito com o templo, o lugar onde ele esteve. E ali no templo foi um local de profundo contato com a terra, com essa questão do Brasil sendo um berço da nova humanidade. Aí tem a APV. A APV é um local ali que a gente batizei aqui de Guarita, da região dos Portais, porque dentro do vale, onde tem a região dos Portais do Roncador, que é uma região muito intensa energeticamente, uma região bem forte mesmo, a APV ela está no meio do morro, assim, dentro da entrada de um vale, então ela é bem como um pórtico, assim, e a gente entendeu que além da posição geográfica dela, ela também funcionava aí como um pórtico energético para o Roncador também. Aí tem as Torres Gêmeas, que é eles chamam de Torres Gêmeas, Maurinho chama de Torres Gêmeas, ali é uma formação de pedras que tem no Roncador, que, enfim, é um exemplo de Botucatu, assim, também tem uma propriedade energética bastante específica e a gente foi... E é uma formação parecida com as torres de Botucatu. Isso, e a gente entendeu também que ela funciona como um grande irradiador aí de informações. Então ali a gente buscou liberar muita coisa também para o inconsciente coletivo sobre a história da Atlântida, para que isso seja descoberto, enfim, destravar aí informações que nos são veladas de alguma forma. E também o Dedo de Deus, que foi outro ponto desses quatro, da base aí da pirâmide. Então foi esses 4 bases da pirâmide que a gente conectou, né? Então, de toda essa história, assim, tem pontos bem específicos entre si, assim, que depois cabe a gente detalhar de outra forma, assim, mas foi o cerne do que a gente foi fazer aqui, né? Isso. Então, assim, só para ter uma dimensão, o Roncador é cheio de vales, assim, uma região muito grande, né? Aqui a gente está em cima do lugar onde a gente chamou de templo, e aqui é um dos vales, assim, né? Tipo assim, você levaria um dia inteiro para percorrer uma fração disso aqui, então existe muita coisa para ver lá dentro do Roncador. E muitas vezes. Tanto que a gente voltou. E existem muitos lugares com inscrições rupestres, né? Aí cabe sempre as leituras de dermótica, né? Esses símbolos, eles são encontrados em vários pontos do Roncador e o motivo deles estarem nos locais onde estão, existe um motivo para isso também. Aqui é uma das torres, das Torres Gêmeas lá, né? Uma formação bem peculiar aí também. Aqui algumas imagens de alguns locais. Aqui antes de chegar nas Torres Gêmeas, né? Tem uma região de uma fenda entre as pedras, assim, que é de ser arrancado pelas botinas, assim, de tanta energia que tem entre essas pedras aí, é uma intensidade assim, descritível. Os acampamentos aí, né, então, para dentro desses vales aí, às vezes a gente passa uns perrengues, né? Mas foi legal, assim, né, imagens da viagem. Aqui é a região do templo, ó, parece aqui um pórtico, né, aqui, não sei se vai dar para ver bem aí por causa da claridade, mas aqui é bem, faz como a volta aqui da entrada, tem uma área, umas pedras bem alinhadas, assim, uma formação meio retangular, se parece muito com o templo mesmo, essa região, e a gente foi trabalhar aqui em cima dela. Tinha esse IP amarelão aqui bem marcante no meio, tinha nascentes d'água no lugar, tinha todo um encanto dentro desse lugar aí que se destacava do restante. Né, existem alguns perigos na viagem, inclusive aqui no nascente d'água aqui perto tinha uma cascavel, todo mundo passou a centímetros dela, assim. Aí o último, o Rick, né? Meu Deus! Então assim, né, ou por exemplo, locais às vezes em que, né, não é bom cair, vejam, o Romeu com uma grande habilidade subindo as pedras. Nossa, destreza. E assim, é muito importante estar bem conectado com a Terra, né, para fazer esse tipo de coisa, porque se você tiver desarmônico de alguma forma, é fácil tomar uma picada de cobra, cair numa pedra, né. E bom, nesse ano também, gente, a gente foi visitar a tribo Xavante, assim,
foi um momento muito especial, né, pelo que significa os Chavantes dentro desse contexto do Roncador, e poder estar lá com eles, assim, foi eu diria que foi um desbloqueio muito importante, assim, foi um momento bastante especial. Eles são guardiões, né, dessa região toda, num nível bem profundo, assim, histórico já, kármico, quem sabe. E a gente... Se eu puder voltar na foto com o Fabiano ali. Inclusive ele está do lado, né, do xamã lá deles, nessa aqui. Que é numa lagoa que eles supostamente têm contato também com seres intraterrenos, uma lagoa bem protegida. Uma lagoa famosa, assim, por avistamentos, movimentação de nave, de seres e tal. Eu vi o relato do Chavante, que ele falou que ele estava tomando banho no lago desse lago e ele mergulhou bem fundo. Quando ele viu, vinha uma luz saindo, um objeto assim, lá de dentro. Aí ele subiu, não sei que parece que tem um lá que não entra mais. Ele vê constantemente esse objeto saindo. Tem lugar, por exemplo, tem caverna que eles não entram lá. Não, ele não pode entrar. E bom, a gente, estando lá na tribo Chavante, a gente foi até uma caverna lá, foi bem legal. Aí nesse mesmo dia a gente nadou no rio com as crianças lá, foi um momento muito mágico, assim, a mim tocou muito, assim, me emocionei de uma maneira que eu nem sei explicar, assim, foi bem especial esse dia. Aí a gente encerrou o dia fazendo uma roda de canto, assim, o Chavante... No pôr do sol. No pôr do sol foi mágico. A imagens. Vou ver se eu mostro a dancinha, não sei se eu tenho Enfim, a gente sentiu que existia uma certa responsabilidade kármica aí com esses lugares. O que nos chamou a atenção, assim, essa questão da responsabilidade kármica com eles também, pensando nesse mesmo aspecto desse agente histórico que vem suprimindo os que já estavam aqui, a gente percebeu a miséria com que vivem os Chavantes, assim, isso me tocou de uma maneira bem importante, assim, eles passam por perrengue mesmo, assim, ficaram exilados em locais, assim, eles ficaram à margem da sociedade, né, e é uma situação bem delicada que eles vivem. E para nós foi um prazer poder levar a nossa ajuda, seja com auxílio de alimentação que eles precisam tanto, assim, mesmo em especial por a gente estar ali de coração aberto a ouvi-los também e estar de irmão para irmão, assim, né, diferente dessa postura kármica aí que a gente entende, né, nesse agente histórico cíclico aí da história. Mas foi muito especial, assim, estar com os Chavantes, e até uma coisa o Uda comentou aí, uma peculiaridade, assim, né, eles têm, enfim, um contraste cultural gigantesco, né, às vezes a gente conversa com eles, é difícil estabelecer comunicação porque a linguagem acaba sendo uma fronteira, assim, né, enfim. Mas até esse cara que estava conduzindo ali a roda, eles são muito calados, assim, eles não são de abrir muita boca, eles falam o mínimo possível, né, não são de mostrar os dentes, assim, então ficam bem na deles. Ele estava quieto o tempo todo, vocês podem levar a gente na caverna, eles só acenavam, assim, levaram, tudo quietos, assim, né? Eles são super conectados com o Maurinho, né? Isso, o Maurinho é tipo, é a ponte deles com o mundo, assim, né? E até essa aldeia que a gente visitou é de uma cacícara, né? Foi uma das primeiras cacícaras deles, assim, a gente achou bem legal isso. Até pela questão da quebra do paternalismo, que a gente viveu no Botucatu antes e tal. E esse índio, né, ele a hora que ele começou a conversar com nós, ele estava aqui amarrado, aqui bem na altura do quinto chakra, lá, enfim, é uma corda, que ele tinha com umas penas ali e tal. E nessa hora ele estava falante, assim, e nessa hora ele compartilhou as músicas e tal, então a gente entendeu, assim, que ele até sorriu. Isso. Então a gente entendeu que eles têm qualquer zelo aí por aspectos que normalmente nos passam despercebidos, mas eles tomam muito cuidado nessa questão de como se comunicam, assim, achei bem bonito. Ele soltou o verbo bastante, né? Falou tudo. Falou, conversou, aí beleza, né? Mas estava protegido aqui. Até para ilustrar esse silêncio deles, né? Tem essa história que acho que até a gente contou na saída passada, mas né? Chegou uma mulher super interessada, né? O que vocês podem nos dizer sobre os extraterrestres, os intraterrenos, aonde que eles ficam, como é que vocês os encontram? Daí a única coisa que ele respondeu foi: os extraterrestres, os intraterrenos. Então, assim, genial a resposta, né? A moça cheia de, não, mas tem a raio tal, da fraternidade branca, e as raças tal, extraterrestre, esse aqui. E são super conectados com ele. E, bom, aí em 2017, né, também a gente, lá na TV foi interessante que tinha o Valdinei. O Valdinei era tipo um ajudante do Maurinho lá e tal.
um sujeito, uma figura, assim, né? Na humildade, assim, tal, mas ele é um verdadeiro matuto. Verdadeiro matuto. E ele, na humildade, na simplicidade dele e tal, ele estava bem prestativo, foi levar a gente até a PB lá para fazer um trabalho nessa caverna aqui. E chegando lá, ele inclusive, assim, nunca tinha ouvido falar de missão Rama, né, meditação, assim, só remotamente e tal. De repente ele estava entoando o nome cósmico com a gente e recebeu um cristal, falou, nossa, senti vibrar um monte aqui e tal, e na hora que estava cada um entoando o nome cósmico em seguida, nós fomos surpreendidos por ele entoando o nome cósmico. Ele até falou, pode entoar qualquer mantra, qualquer coisa, saber, ele não pode deixar, né? Chegou lá e entoou um nome cósmico, depois da meditação a gente, o que você entoou? Ele, não sei dizer. Eu senti na hora de ele falar assim, né? Tá bom, né? É o trabalho. Bom, para a gente continuar, né, a gente fez essa conexão desse alinhamento energético entre Roncador, Botucatu e tal. A gente foi construindo essa linha, assim, que a gente vai deixar claro no final. E aí começa... Aí já é 2018, né? 2018, agosto de 2018. Ah, um detalhe aí, antes de falar sobre Caiapônia de 2018, quando a gente foi para o Roncador, nessa viagem de 2017, a gente passou por Caiapônia e a gente se perdeu nos trevos ali, na ida e na volta, assim, então, e assim, o local chamou a gente de uma maneira muito grande. Tem umas formações rochosas que são incrivelmente pitorescas lá na região de Caiapônia, inclusive tem o gigante deitado, veja como parece bem o rosto de um gigante aqui, né? Perfeito. O mesmo nome lá de Botucatu, né? O mesmo nome de Botucatu, inclusive. Deitado ou adormecido, né? Bom, aí a gente descobriu que Botucatu que é um local que tem um grande potencial despertador de consciências, assim. Caiapônia, desculpa. E nesse momento está até se abrindo do turismo, então é um local ainda que é tipo uma fase ainda meio desbloqueada, que o pessoal vai esse ano para entender mais profundamente, né? E que, afinal, é o chamado para os desafios futuros. Esse ano vai falar Aonde que fica Caiapônia? Fica em Goiás. É no caminho indo para os lados do Roncador. Léo. Isso. Que por sinal é alinhado com o Paraúna. Quando você vê o mapa, eles estão lado a lado. Uma mesma latitude. Isso. E o Roncador está aqui, faz tipo um triângulo entre o Roncador, Caiapônia e Paraúna. E, bom, aqui é um totem, um negócio, um monumento que tem lá na cidade que marca alguns solstícios, equinócios também e tal. Interessante. E bom, em 2018 também o turma foi pro Roncador aí, né? Então, a gente tinha algumas pautas, né? Reativar, né? Não significa que está desativado, mas para a gente trabalhar de novo a energia do disco solar do Roncador. Fazer como ele está ativado, mas é sempre fazer um reforço energético, né? É bom deixar claro que... Por que os guias não vão e fazem? Por que a Fraternidade Branca não vai e faz, né? Porque eles estariam interferindo no livre-arbítrio do ser humano. É tarefa do ser humano ir lá e fazer isso. Por mais que eles possam guiar um caminho, mostrar o caminho, indicar as tarefas, quem tem que fazer somos nós, os seres humanos. Né? Isso. E daí a gente teve em diversos locais, assim, até a gente ia projetado até alguns locais, né? O Renê foi projetado até uma caverna que tinha uma cachoeira dentro. Isso, tivemos acesso, como em Paraúna, aqui no Roncador, também acesso às bases intraterrenas via projeções, né? Sempre no extrafísico. Isso. E aqui a gente se deparou pela primeira vez antes dessa viagem com o tema objetos, artefatos atlantes. E esses artefatos atlantes eram tecnologias da antiga Atlântida, né, que para não cair em mãos erradas e que o homem não fizesse o uso egoísta desses artefatos, foram protegidos, né? Então ali no Roncador a gente tinha artefatos que foram levados ali justamente para essa preservação na época antes do afundamento da Atlântida. Então foi ali o Roncador, a gente também entendeu que era um local onde foram uma das entradas para os retiros interiores ali, onde antes do afundamento um grande número de pessoas ali da parte luminosa da Atlântida se refugiou ali. Muito até do entendimento sobre esses objetos e esse contexto todo, em grande parte das regressões ajudaram bastante a compreender o cenário, assim, que foram aparecendo peças-chave durante as regressões também. Isso, e um dos pontos foi que como que os templários teriam chegado lá, né? Então estamos entendendo que há ramificações do caminho do Piaderu que levam
até o roncador. Artefatos que ficaram, digamos, não desprotegidos, né? Mas também tiveram alguns que os templários levaram até lá, não só foram os atlantes, né? Então, nesse período histórico foram em diversos pontos, sempre parece que em alguma coisa leva ao roncador, né? Então isso foi um ponto muito interessante. Bom, ali a gente também fez um alinhamento lá no roncador com a Serra da Esperança, aqui em Guarapuava, então a gente vai criando esses canais de conexão entre os pontos. E principalmente existia essa necessidade de a gente criar e liberar informações dos atlantes justamente para o registro acástico, né? E a gente tinha a fase preparatória dessa expedição contou com algumas características. Começou a aparecer conexão com a caveira de cristal, né, um desses objetos. Então a gente começou a estudar bastante sobre o tema. Então tudo isso, né, que são artefatos que preservam antigas histórias, né, e a gente foi para fazer essa liberação dessa informação. Que um local onde a gente acampou. Aqui inclusive é na APV onde o Valdinei recebeu o nome Cosmo. Exatamente. E cristal que enterramos aí. Tá? Isso. E, bom, para vocês entenderem um pouquinho mais sobre o que a gente estava vivendo, a gente separou uma comunicação aqui. Ramatize em comunicação. Os aparatos da antiga Atlântida estão custodiados no roncador desde os tempos do afundamento. Os desbloqueios de seus registros devem realizar na caverna triangular. Não tenham pressa no momento de liberar essas informações para que as acessem em sua totalidade. Liberem-se de suas travas mentais e canalizem suas forças a partir de seu interior. Saibam ajudar-se mutuamente a resgatar suas missões originais. Essa experiência será vital para o desfecho no roncador. Percebam aquilo que a visão não vê. Estejam conectados. O roncador abre suas portas aos puros de coração. Então purifiquem-se a cada nova etapa. Libertem-se dos egos que os deixam escuros e contornem suas sombras até encontrarem sua luz. Os saudamos respeitosamente. Então a gente teve uma... Aí a caverna triangular. Essa caverna triangular, a gente se bateu para achar bastante, né? Tem uma região aqui no roncador que é chamada região dos portais do roncador, que segundo o Maurinho, assim, há uma proteção energética desde a época de Atlântida. O poema nos explicou que existem elementais, né, que protegem a região. Então é muito difícil chegar lá, precisa estar muito trabalhado, muito em conexão. As condições simplesmente não se dão, se não você se dão, estiver na condição certa para ir até lá. Então, segundo o Maurinho, o homem nunca entrou lá. Então, são pontos que são desbloqueados ainda, né? E, enfim, esses artefatos, esses objetos, assim, a gente teve em seguida uma compreensão melhor do que eram eles, né? Do que eles estavam em seguida. Acho que tem até uma comunicação que explica. Vocês podem voltar um pouquinho, Plínio, só explicar uma coisa? A região dos portais, basicamente os portais estão aqui dentro nesse ponto. Vem por esse paredão aqui, vem pelo outro, e essa entradinha aqui seria a região dos portais. Então esse pequeno pedaço aqui é onde, segundo Maurinho, o homem nunca entrou. Então já chegaram pela frente, pelo lado, mas nesse pequeno pedaço não entra. E aqui porque simplesmente a natureza ali se fecha e ninguém consegue entrar. Chegam na frente E essa pedra aqui é uma que a gente gostaria muito de chegar, porque tem diversas inscrições. A gente já viu ela à distância, de cima do morro, assim, então tem algo muito interessante, tem cheio de símbolos nessa pedra aqui. Está escrito não entra. A gente não tem uma foto precisa desse símbolo. Não tentou entrar? Tentou entrar? Não, porque a gente Ainda tinha dias de caminhada até lá. A gente não chegou lá porque são dias de caminhada e não sincronizou. Precisa de muitos dias, a pra gente ir. tinha só um tempo específico que a gente tinha que preparar uma ainda, por exemplo. Lá na região amazônica a gente tem uma tradição que a gente chama... Isso é verdade, porque conversa com várias pessoas, inclusive tem parentes meus, que a gente chama do Curupira. E o que acontece? Eu já vi pessoas que subiram no quintal da sua casa, que desrespeitaram a mata e entram na região de mangue, ou então aqui, ó, tu sai, quando tu olha para trás a mata fecha.
Isso é, pra onde que eu tô? Isso. E eu conheci um senhor que ele disse, eu andei dias na mata. Dias. E ele disse que ele entrou em comunicação lá, ele encontrou uma senhora e a senhora disse para ela, porque você respeitou a entidade tal, eu conheço ela, né? Ele estava a muitos quilômetros da casa dele. E aí ela disse assim, vem cá. Aí ele fez um ritual e aí disse, agora você está liberado, você pode ir, mas não repita mais isso. Ele de repente, inclusive, ficava de carro para voltar para casa dele. E isso é muito comum. Eu conheço pessoas que estavam assim no quintal e viram a vegetação fazendo isso aqui, ó. Tipo um cenário. Isso acontece aqui, ó. Esse matinho aqui o pessoal se perde. Já teve madeira que se perdeu aí. O pessoal berrando, pedindo ajuda, perdido não sei quanto tempo aí nesse mato. Eu e o Salomão já nos perdemos aí. Aqui é uma comunicação que a gente recebeu. Eu sei que é um pouco maçante, às vezes a gente fica lendo. Não, ótimo. Mas é a forma mais fácil de conseguir explicar. Então, lá quando a gente estava de frente fazendo um trabalho de desbloqueio dessas informações, desses objetos, desses artefatos, a gente ficou de frente com um lugar que é a caverna física, onde estão fisicamente esses artefatos. Pode voltar ali, Plínio. Mas a gente não podia entrar. A caverna está mais ou menos aqui assim. Então a gente podia entrar. E levariam dias, enfim, existiam muitas outras coisas e não era bem o objetivo. Então a gente recebeu essa comunicação explicando o que tinha ali. Então, esse cristal em forma de caveira, que é a caveira do cristal, liberará o registro histórico da Terra ao longo das gerações. Acendendo a chama trina, representada pelo candelabro, que era o segundo objeto, conectando os três universos. E desenrolando o pergaminho com instruções para a nova fase da humanidade. Pergaminho, terceiro objeto. Saibam voltar à experiência e sentir. Estaremos esperando. Então era a caveira de cristal, o pergaminho e o candelabro. E a gente tinha que fazer essa ativação, né? Então, aqui está o conteúdo do pergaminho, assim, quando a gente leu, assim, ou quando a gente viu esse conteúdo, assim, foi bem profundo, assim, algo que a gente sentiu que catalisava um processo interno, assim, relativo a essa nova era, né? Então, eu vou ler para vocês. O silêncio é a fonte dos puros. O perdão é a chave da compreensão. O amor é a forma da libertação. Os escuros de alma falam. Os impuros rejeitam. Os feridos caem. Levantem-se, saiam de seus casulos e voem para a nova era. Nada ficará igual antes. Libertem-se a si mesmos do fim. Já chegou a hora. Sainá Konaptiu Sainko. Que é uma espécie de mantra, assim, não sei nem que língua é essa. Isso. Mas esse era o conteúdo do pergaminho, tá? Depois a gente disponibiliza isso e tal, passa o processo, mas foi muito forte, assim, que a gente se deparou com essa questão lá, né? De desbloqueio dessas informações e liberação disso tudo para o registro Akasha. E essa era uma parte importante, né? E enfim, não sei se eu esqueci alguma coisa. E esse crânio de cristal, vocês tiveram mais detalhes depois? A gente só fez esse trabalho de desbloqueio da informação dele para liberar ele para o inconsciente coletivo. O acesso a esses objetos foi sempre extrafísico. Através das projeções. A gente sabe que em algum momento vai ter que acessar, inclusive uma das comunicações passadas foram que a gente vai acessar a região estamos convidados a acessar a região dos portais no momento adequado e ter acesso a esses objetos, mas fisicamente. Ainda não se sabe se é 2020, 2021. Não passaram data. Não passaram data. Conhecem a Graça, acho que é Graça também? Pimentel, né? É o Brian Foster, né? Ele foi a filha dele que entrou numa região lá que só passava uma criança na época. E eles pegaram um crânio desses. Inclusive ele estava sem o maxilar, depois ela voltou, teve que voltar para colocar o maxilar. É um crânio desse tamanho aqui. E se você olhar ele de frente, você vê o cérebro dentro.
e ele pulsa, né? Olha isso, Anderson. Eu tenho uma live que eu vou mandar ali. Não foi na Guatemala, é isso? Foi. Ela é brasileira, ela faz parte de estudo de arqueologia alternativo e ela conhece o Brian Foster. E ela tem contato com todos esses arqueólogos tal, e o Brian Foster em especial. E assim, é legal que tem como falar com ela, sabe? Ela tem muita informação a respeito desses crânios de cristal. Inclusive, quando ela entrou em contato com a consciência desse crânio de cristal. Ela disse que uma consciência feminina, que ela tinha na Terra, se eu não me engano, não sei quantos milhões de anos, não era? Não sei se era 2 bilhões, uma coisa assim, de anos, pertencia a uma civilização muito antiga. E muitos deles já estavam sendo retirados daqui. Justamente ligado à liberação da consciência humana. Sim, justo se conecta, me parece, bem com o contexto vivido para essa liberação de algumas informações através desses mecanismos aí, desses artefatos. E a gente teve acesso a esse tipo de informação através do conteúdo das regressões também, né, do Roberto. Tá, então daí a gente foi para Paraúna. O primeiro ponto que a gente fez em Paraúna foi uma conexão simultânea, um grande alinhamento energético entre Paraúna, Guarapuava, que estava aqui o Plínio, o Leonardo, o Gui e o Roberto, e a Iruoca, que estava por sinal o Renato, a esposa, a Bel Bianchi, também o marido e os filhos do Renato fizeram essa conexão lá em Iruoca. Teve um trabalho simultâneo nesse dia, né? O pessoal lá em Paraúna, a gente aqui e eles lá. Isso. Então a gente identificou, daí lá em Paraúna, que a gente tinha acessado muito da história lemuriana até então. E daí a gente foi e tinha uma outra parte de um outro morro lá, que é chamado Morro do Quebradão, que tem essa conexão que era vinculada à história atlântica do lugar, que é esse local aqui. E vejam que é um chapadão, é um planalto gigante, você vê quilômetros e quilômetros de soja e pasto, e no meio disso aí, daí de repente tem esse morro aí, entendeu? Então não é uma cadeia montanhosa, é uma chapada, e de repente pra cima, assim, um morrão desse tamanho, com 100 metros de altitude. Uma das informações também que a gente teve, até na verdade, a primeira informação relativa a esse assentamento atlântico ali, ou uma base, digamos assim, foi também numa expedição anterior de uruguaios. Não os chamados nossos uruguaios, né? Mas outros uruguaios que foram lá no anterior e acessaram essa informação. O que a gente descobriu ali foi que os atlantes que estavam ali não eram naqueles que suprimiram, digamos assim, os lemurianos. Era uma outra ala atlântica que se instalou ali para dar suporte aos lemurianos que restaram. Foi uma base atlântica de ajuda a esse povo que ficou ali. Isso. É interessante que também nessa expedição, uma das pautas, né, que a gente tinha que fazer era fazer essa liberação da energia da culpa, ligado também à questão do masculino e o feminino. Assim. Nos explicaram tudo como essa energia da culpa, né, quando ela é propagada, ela simplesmente ajuda a parte que está culpando a outra de permanecer e manter aquela mesma energia, né? Então, de uma forma, a gente fez também esse desbloqueio da culpa relacionado aos Atlantes e Lemúria, e também ao do masculino e o do feminino, né? Engraçado que para a gente fazer esse trabalho do desbloqueio da culpa, isso é uma parte bem interessante. No mesmo dia, ou no dia depois que a gente fez, né, saiu um agroglifo na Inglaterra. A gente estava formando nesse trabalho para entoar os mantas e fazer todo o processo, uma estrela de 6 pontas, né, igual da Confederação, e um círculo dentro. E depois a gente nem achou, tá, mas tem exatamente no dia e tal, o Marcelo recebeu. Foi no dia 18 de agosto que a gente fez o trabalho disso aí lá. Ele ficou o Romeu e a Bruninha no meio, representando o masculino e o feminino, e os outros 6 em volta, a gente estava em 8. E saiu um agroglifo exatamente igual a esse símbolo que a gente estava fazendo. E a gente estava sem conexão nenhuma com a internet, lá em Paraúna não tem internet, não tem nada.
E então a gente Mesmo só foi símbolo saber no lá dia no seguinte, Santo 2 dias depois, acho que 2 dias depois, Isso, né? 2 dias Que a depois. gente saiu de lá, e daí a gente conseguiu pegar na internet e viu, por acaso, nossa, ó, um agroglifo na Inglaterra. Nossa, é o que a gente fez ontem. Entendeu? Então foi muito legal. Bom, também cabe dizer que a gente fez um acampamento lá em cima da serra de Paraúna, né? E a gente também tinha instruções para começar a procurar onde ficam as entradas dos túneis e tal, para que a gente também consiga entrar por outros locais na serra, né? Então a gente começou a percorrer isso aí. Então é um trabalho que ainda não se encerrou. A gente ainda está no meio de um trabalho. Fotos de canepas ou de naves. Lá o cálice Que o Paraúna. Aqui só uma curiosidade nessa imagem, foi na primeira noite de acampamento nosso, pois quando a gente chegou já havia o Uda, a Bruninha já estavam lá, né? Aí chegou eu, Romeu, Lucas e Fabiano, os uruguaios também já estavam, e à noite, próximo ao acampamento, teve um rugido de uma onça. Todo mundo correu se esconder e o Marcelo Silva correu tirar foto. E na foto apareceu essas duas luzes. As 2 onças aí. A onça tava lá, só as canepinhas pra confirmar. É que não aparece a onça na foto. Essa era o outro guardião do lugar, assim. Uma coisa interessante é que nesse lugar em Paraúna tem os 2 guardiões. E daí eles nos contando as experiências de uma forma bem simples, né? Eles, olha meu filho, todo dia às 5 da manhã, quando eu ia carregar não sei o que pra cidade e tal, todo dia às 5 da manhã eu vinha aqui vinha luzes e entravam dentro da serra. Todos os dias, mais ou menos nesse horário, vinham luzes e entravam dentro da serra. Então, para mostrar como que os guardiões do lugar têm essa simplicidade, mas tem uma naturalidade em tratar sobre esses temas e eles veem muita coisa. Tá. E daí eis que chegamos a esse ano, né? Que foi com o Renê, o Hugo Benegão, pro Peru. Benegão, Hugo. E assim, de todas essas nossas andanças, né? Os caminhos nos levaram ao Peru. E basicamente é o Parque Nacional de Huasca. Né? O Parque Nacional de Huasca é toda uma reserva natural que existe ali entre a Cordilheira Branca e a Cordilheira Negra, né? Que é os picos nevados e os picos que não tem neve ali. Pertence ao Cordilheira dos Andes, né? Isso, esse Cordilheira dos Andes. E entre esse ponto, entre as duas cordilheiras, a Cordilheira Branca e a Cordilheira Negra, existe uma área chamada Callejon de Huaylas. Ou Corredor de Huaylas, né? Que é onde tem várias cidadezinhas que estão entre essas montanhas nesse corredor. Isso. E muitas das informações também a gente já tinha recebido do EMA, né? Que já tinha feito expedição nesse lugar. O Ricardo Gonzalez também já esteve lá, muitas informações retiramos também dele, né? A partir dele. Inclusive a gente descobriu, não sei se lá, cara, logo antes de chegar lá, o Ricardo Gonzalez estava lá também fazendo alguns trabalhos. Até chegamos a conversar com ele sobre a possibilidade de fazer algo junto, mas o dia que a gente chegava, ele saiu um dia antes. Isso. E assim, para falar um pouquinho sobre essa viagem, é algo muito interessante, assim, que foi uma experiência assim, a gente tinha um roteiro prévio, mas os guias falaram que não tinha como haver estruturas na viagem. A gente entendeu lá por quê. A gente acordava em um lugar, não sabendo onde a gente ia dormir, não sabendo onde a gente tinha que ir. Então tudo isso ia sendo desbloqueado através de meditações, através de experiências. Então é como se fosse uma pecinhas de um quebra-cabeça que a gente foi completando. Basicamente, essa região do Callejon de Huaylas, que é desse corredor, é um corredor de portais. É uma região que naturalmente tem um estado natural de conexão entre a terceira e a quarta dimensão. Então, como o Ramatiz explicou para nós lá, é como se fosse um corredor de uma casa, onde existem inúmeras portas. Essas portas são portais. Então,
isso que chamam nesse corredor é esse grande corredor de portais. E a gente tinha que fazer diversas ativações durante esses pontos energéticos. Porque segundo eles, eles mesmos, os guias haviam fechado esses portais para que não houvesse passagens nele de outras civilizações e para que fossem reabertos nesse momento de transição de eras. E como mais uma vez ressaltar, eles não podem voltar e reabrir esses portais. Tem que ser humano, descobrir eles, descobrir a missão e ir lá e fazer esses trabalhos energéticos. Só uma coisa que ele esqueceu ali, né? Que o Ascar... Tá, pode... Sobre isso que o humano tem que fazer, tem vários trabalhos, por exemplo, esse do dia 18 lá, que esse ano não coincidentemente também vai ser dia 18 de agosto. Existe intraterreno, existe extraterreno, existe nós. E existem outros tipos de energia trabalhando ao mesmo tempo. Isso. Então a gente faz... Não é herói de nada, né? É só um voluntário que está lá fazendo uma função simples de corrente energética, né? Então tem quem faz fora da Terra, tem quem faz dentro da Terra e tem gente aqui na superfície. Então é um trabalho conjunto. Uma triangulação. Isso, por isso, porque é tudo junto, é uma coisa só. Não tem, é nesse sentido que não existe hierarquia mesmo, entendeu? Cada um faz o seu serviço, só isso. Também nos passaram que está sendo feito isso ao redor do mundo inteiro, então, o grupo de Guarapuava está fazendo tudo. Não, estamos fazendo o que cabe a nós, na nossa região. Uma fração do trabalho. Isso. E que o Parque Nacional de Huascarán leva esse nome devido à montanha chamada Huascarán, que é a maior montanha do Peru e sexta maior da América do Sul, que é uma base apuniana lá. Eles estão instalados lá já há milhões de anos, e realmente milhões mesmo, não é de agora. E por isso a gente deveria ir até lá também, um dos motivos, não por isso, só por isso, mas um dos motivos de estar lá. Então a gente foi levado até uma região chamada Chavinho-Huantar, acho que o Ana comentou alguma coisa de Chavinho. E Chavinho-Huantar existe um grande portal natural do tempo, que é essa região aqui. Existe um sítio arqueológico de uma antiga civilização de mais de 3.000 anos antes de Cristo, alguma coisa assim. Então, aqui, nessas duas montanhas aqui e ali, é uma das bases dos guias confederados, que está dentro da montanha. Aqui não é Huascarán, descobriu que há uma base aqui. Isso. Está dentro dessa montanha. E que as bases ficam dentro dessas montanhas porque os guias eles têm uma hipersensibilidade à radiação do planeta. Né? Então eles têm que a superfície é calcificante para eles. Né? Outra coisa acessada lá é que esse sítio arqueológico utilizado pelo povo de Chavín, ali em Huantar, na verdade ela foi construída há muitos milhares de anos pela Confederação dos Mundos. Habitavam essa base pleiadianos, felinos, seres felinos de Sírios e seres de Órion de aspecto reptiliano. Obviamente da Confederação, não... Para quem não sabe, reptilianos há confederados, não confederados. Né? E os resquícios, depois que foram abandonadas essas construções, eles passaram para essas bases aqui. O povo de Chavín, descendentes de Atlantes, reutilizaram essa base, reconstruindo, construindo outras coisas e tal. Então já é muito mais antigo do que a gente imagina. Ou descoberto pela arqueologia tradicional. Né? Então, existia toda uma intenção dos guias que a gente voltasse e retroagisse na história antiga do lugar para entender todo esse processo. Uma das coisas interessantes que a gente descobriu na viagem é como que se forma um retiro da Fraternidade Branca. Existiu toda uma história antiga no seguinte sentido, que uma parcela de uma das ilhas de Atlântida saíram numa nave e vieram formar uma colônia aqui nas Américas, né, na América do Sul e do Norte. E eles eram de origem pele vermelha. Então a gente descobriu nessa viagem que a origem dos índios, dos indígenas, dos pele vermelhas, vieram dessa parcela do povo atlântico. E que na época anterior, na época que estava começando essas energias negativas dominar a Atlântida,
eles pegaram uma nave e vieram formar uma colônia aqui nas Américas, né? E a partir dessa colônia, chegaram até a região de Huascarán e através desse contato com os extraterrestres, indicaram aos atlantes fazer uma base embaixo de uma montanha chamada Nevado Popa. Essa montanha foi uma base dos atlantes, dessa parcela do pessoal atlante, que formaram ali uma colônia, ali embaixo da montanha. Depois do grande cataclisma que afundou a Atlântida, enfim... História similar com o Roncador, né? História similar com o Roncador. Vieram também daí os seres de fora, né, que formaram a Fraternidade Branca, né? E ali formaram um retiro da Fraternidade Branca a partir de uma colônia atlântica que tinha sobrevivido ao grande dilúvio. Então foi a primeira vez que a gente teve acesso assim, a como que formou-se uma base da Fraternidade Branca nessa região. Inclusive a entrada fica a 6.000 metros de altura em cima do Nevado Popa.